Olá, bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre um tema com vocês que é como a disbiose leva ao desenvolvimento das tantas doenças que têm relação com o intestino. Então assista até o final para você descobrir e bora lá? Bom, meu povo, Hipócrates, um homem visionário, ele já previu que o intestino era o centro do desenvolvimento das várias doenças que podem acometer o corpo humano. E ele citou uma frase que é icônica e que vem sendo cada vez mais enaltecida nos tempos atuais, que é: toda doença inicia no intestino. E claro, essa frase vem fazendo cada vez mais sentido com o avanço do estudo da microbiota intestinal e mostrando como ela pode ter, sim, um link, uma pontinha ali de responsabilidade no desenvolvimento das várias doenças que podem acometer o nosso corpo. E não só está relacionada às doenças intestinais, né, que a gente imaginaria de cara, né, que a microbiota está localizada no intestino, então ela vai causar problemas intestinais se ela estiver desequilibrada, mas também doenças que acometem outras partes do nosso corpo, como as doenças crônicas não transmissíveis, que a gente tem um leque de opções, desde obesidade, diabetes, passando pelo câncer, então tem relação sim com vários tipos de câncer. Também as doenças cardiovasculares, doenças de cunho mental e também neurológicas, além de também poder afetar outros órgãos como o fígado, rins, aparelho geniturinário, por meio de uma relação íntima que a microbiota intestinal tem com a microbiota dessa região. E com isso a gente consegue ver como a microbiota ela tem um impacto em todo o nosso corpo. Não só a microbiota local, como por exemplo na região geniturinária a gente tem uma microbiota própria, pode causar doenças relacionadas a esse órgão, a esse sistema, como também a microbiota intestinal pode influenciar essas microbiotas, causando esse desequilíbrio de uma forma indireta, causando doenças nesses sistemas, o que mostra como a microbiota intestinal ela é o chefe que comanda as demais microbiotas que estão em outros sítios do nosso corpo. Então, só para a gente situar, a gente tem microbiota em várias partes do corpo. A gente tem microbiota na nossa pele, no aparelho respiratório, no trato gastrointestinal, não só no intestino, mas a gente tem microbiota da boca até o cólon. A gente tem também microbiota no aparelho geniturinário e essas microbiotas parecem ter uma relação, uma ligação entre elas e elas se comunicam entre si, podendo ali, especialmente a microbiota intestinal, influenciar positivamente ou negativamente essas outras microbiotas, para a gente ver o quão é complexo e quão essa relação entre esses micro-organismos que nos habitam são muito incríveis e íntimas e um influencia o outro. E aqui eu já faço alerta da importância da gente ter um estágio de simbiose, dessa harmonia e ter uma microbiota em eubiose, para que tudo funcione bem e para que a gente evite várias doenças que podem acometer o nosso corpo. E voltando então para responder a pergunta inicial desse vídeo, que é como a disbiose leva ao desenvolvimento de tantas doenças, existe um ponto-chave, um link que liga essa alteração na nossa microbiota intestinal com o desenvolvimento dessas várias doenças. E o link é a inflamação. Então, a nossa microbiota, quando ela está no estágio de desequilíbrio, quando a gente tem ali essa simbiose comprometida e a gente tem um estágio que a gente chama de disbiose, o que vai acontecer? O primeiro passo é que a barreira intestinal que a gente tem, que impede a entrada de quaisquer elementos no nosso corpo, ela vai ficar comprometida também, porque a microbiota, ela comanda e ela tá ali de frente mantendo essa barreira junta. Essa barreira
no seu papel, na sua função. Então, a gente começa a ter um extravasamento para o nosso corpo de elementos que não deveriam de estar passando. E isso vai gerar uma resposta inflamatória. As nossas células de defesa vão detectar, opa, peraí, que isso daqui não tinha que estar aqui. Então vamos lá, entendeu? Vamos agir, vamos eliminar isso daqui para que a harmonia se instaure novamente. E essa inflamação, ela acaba se tornando uma inflamação crônica de baixo grau, que a gente já conhece várias doenças que têm essa característica. E por meio dessa inflamação, começa a afetar determinados órgãos. E como a gente vai saber qual órgão que vai estar afetando? Isso tudo, a gente ainda não tem uma resposta de qual órgão vai ser afetado. Eu acredito muito que tem um direcionamento por conta dos fatores genéticos que a gente tem para desenvolver determinadas doenças e de outros fatores de riscos que a gente já tem ali a exposição para desenvolver determinadas doenças. E aquele órgão-alvo ali acaba sendo mais afetado do que outros órgãos. Mas essa inflamação, ela não vai escolher um único alvo. Ela vai ser uma inflamação generalizada. E aí a gente pode ter inflamação no tecido adiposo, que compromete ali todo o metabolismo desse tecido adiposo, favorecendo o acúmulo de gordura. A gente pode ter uma inflamação no fígado, que vai comprometer também o funcionamento do fígado, e isso pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças hepáticas que têm relação com a microbiota, como a doença hepática gordurosa não alcoólica, que pode evoluir ali para uma fibrose e também para uma cirrose. Então, a microbiota pode contribuir com essa evolução dessa doença. A gente pode ter problemas renais afetando ali os rins, causando essa inflamação nesse órgão e gerando ali um prejuízo no funcionamento adequado. E um ponto que vem sendo muito estudado, que é a inflamação nesse eixo intestino-cérebro, que pode estar envolvido em várias doenças, tanto neurológicas como da saúde mental. Então, hoje em dia, a gente sabe que pessoas com ansiedade, com depressão, a microbiota dessas pessoas, na maioria das vezes, ela está alterada. E isso acaba atrapalhando toda a questão da doença que essa pessoa tem. Isso acaba contribuindo com o desenvolvimento da doença que essa pessoa tem. Como eu falei em um dado momento aqui do vídeo, eu acredito muito que a gente tem uma interação ali com os nossos genes, então a gente tem já predisposição para determinadas doenças. Inclusive, né, na anamnese, a gente sempre pergunta para os pacientes quais doenças ocorreram na sua família, principalmente de parentes diretos, pais e irmãos, o que tem de doença, de histórico de doença familiar, para a gente também ter uma ideia de quais doenças o paciente pode desenvolver. Eu acredito que como ele já tem esse fator e muitas vezes as pessoas são sedentárias, têm uma alimentação péssima, pobre em fibras, que é o principal alimento da microbiota intestinal, acaba gerando ali um foco naquela questão que ela tem já predisposição e ela já está com vários fatores de risco para desenvolver aquela doença. E a microbiota ela é um adicional que leva ao desenvolvimento daquela doença. Então, esse vídeo eu quero que vocês entendam duas coisas. Primeiro, microbiota sozinha não vai causar nenhuma doença. É aquela máxima, uma andorinha não faz verão. A gente precisa de vários elementos para gerar o desenvolvimento dessas doenças. A maioria das doenças a qual a microbiota está envolvida, elas são doenças multifatoriais. Então, a microbiota por si só, ela não vai causar a doença sozinha. A gente precisa de outros fatores, outros elementos que muitas vezes estão associados a essa microbiota bagunçada, como estilo de vida, predisposição genética, né? E que vai levar ao desenvolvimento dessa doença. E a microbiota, ela é um adicional que vai estar contribuindo, sim, com o desenvolvimento dessas doenças. E um outro ponto que eu quero destacar é que o link da disbiose com o desenvolvimento dessas doenças é a inflamação. Então, quando a gente pensa
nesse sentido, isso também nos ajuda muito a traçar a conduta para ajudar naquela pessoa. E muito se fala das dietas anti-inflamatórias para tratar várias doenças, como por exemplo, indivíduos com obesidade, que a gente sabe que tem uma inflamação crônica, mulheres com endometriose. Então, a dieta anti-inflamatória é uma estratégia interessante para ser aplicada também no indivíduo que está com a microbiota bagunçada. E muitos dos ingredientes que a gente inclui, dos alimentos que a gente inclui numa dieta anti-inflamatória, elas vão ser importantes para nossa microbiota intestinal, para trazer esse equilíbrio, para manter tudo em harmonia e também ajudar na resolução desses problemas de saúde. O mais bacana é que por meio da microbiota intestinal, a gente pode prevenir e parar o avanço para o desenvolvimento dessas doenças. Mas é óbvio que a pessoa precisa também mudar outros pontos que são fatores de risco para desenvolver aquela doença. E também, quando a pessoa já tem a doença instalada, a gente consegue controlar a doença muitas vezes pela manutenção de uma microbiota funcionando de forma adequada. Então, quanto mais a gente consegue reduzir as inflamações que podem causar essas doenças, a gente vai melhorar a resposta do paciente no tratamento para aquela doença, trazendo mais qualidade de vida. Algumas doenças a gente não tem cura, não tem como o paciente se livrar até o momento, mas a gente consegue controlar de forma que ele tenha uma vida tranquila, viva bastante tempo, impeça o avanço da doença e o desenvolvimento de outras comorbidades que podem estar associadas àquela doença que ele tem. Bom, pessoal, explicar os mecanismos que a microbiota bagunçada em disbiose leva às várias doenças é bem complexo, são várias vias, a bioquímica ali aflorada para explicar cada um desses mecanismos, mas eu acho importante que você tenha uma noção, pelo menos básica, de como é que a disbiose, leva a várias doenças que acometem nosso corpo. E o link entre esses dois pontos é a inflamação. Então, entendendo que a inflamação é um elemento central quando a gente está falando de microbiota em disbiose, você já consegue pensar em como você pode equilibrar todas essas questões que estão acontecendo no metabolismo do seu paciente e que podem estar causando as alterações tanto ali na antropometria como também nos exames laboratoriais que você está visualizando. E assim a gente pode promover saúde, prevenindo doenças e também tratando doenças para essa maior qualidade de vida para os nossos pacientes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui para mim. E se você tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais sobre esses mecanismos, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder e eu posso também fazer um outro vídeo explicando um pouco mais essa relação. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!